A paz do Senhor Jesus, capítulo 17 de 1 Samuel. Eu vou estar lendo aqui, amados irmãos, o versículo 37 seguinte, que diz assim: ó, Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu-o a uma couraça. E Davi cingiu-se a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca a havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Louvado seja Deus. Amados irmãos, essa palavra ela é muito conhecida e Deus trouxe ela ao meu coração, onde nós vamos conhecer e entender que Davi era alguém ungido por Deus, e embora ele ainda não era rei aqui, mas ele já estava com o selo de Deus, o selo do reinado de Deus sobre a vida dele, e nós vamos entender que ele cuidava de ovelhas e que ele tinha responsabilidade sobre essas ovelhas. Nós vamos ver que o pai dele chama ele e fala que é para ele levar alimento para os seus irmãos e alguns queijos. E o texto diz aqui, a partir do versículo 19, que ele vai logo pela manhã, mas antes de ir, ele deixa, como ele sai muito cedo, ele deixa alguém à guarda das ovelhas, para cuidar das ovelhas. Então aqui a gente vê a responsabilidade. Davi era alguém responsável. Ele não deixava o seu serviço aleatoriamente. As coisas que ele fazia, o trabalho dele era com responsabilidade. Então nós vamos ver que ele já tinha uma grande responsabilidade. É por isso que Deus olhou para a vida e para a história de Davi. E nós vamos ver também que quando ele chega ali, ele analisa tudo o que está acontecendo e vê que ninguém tem coragem de enfrentar ali Golias, porque primeiro que ele era muito grande. E eles estavam ali naquele embate. Ninguém tinha coragem. E quando ele chega ali, que ele tem a disposição de dizer: eu vou pelejar contra ele, porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ele fica muito irado quando ele vê que Golias, ele afronta o Deus vivo. E ele pergunta: quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Louvado seja Deus. Então a gente vê que Davi era alguém que defendia o reino, era alguém que defendia o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou melhor dizendo, o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus, que não deixa de ser o nosso Cristo. Louvado seja Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele estava no início, está no meio e estará no final. Louvado seja Deus, embora seja Pai, embora seja Filho e Espírito Santo. É trino, estão juntos, estão unidos no mesmo propósito. Louvado seja Deus. E eu louvo ao Senhor por essa palavra de glória, palavra onde o Senhor vem trazer e falar conosco nesta noite acerca de que quando Deus quer usar alguém, não é porque é grande, não é porque é forte, não é porque tem estudo, não é porque essa pessoa tem sabedoria ou tem desenvoltura, ou sabe pregar, ou sabe falar, ou profetiza, ou tem o dom de cura. Não, Deus escolhe porque a escolha é dele e a unção é dele. Louvado seja Deus. E outra coisa, ele escolheu a Davi porque ele conhecia o coração de Davi. Ele sabia o desejo que Davi tinha no seu coração em fazer pelo certo, em fazer pelo reino. E é isso que chama a atenção do Senhor quando Deus olha para a terra e fala: eu vou escolher esse pequeno, esse que ninguém vê lá no campo, esse que ninguém para dizer que ele é merecedor de sentar na mesa. Porque muitas das vezes nós olhamos para a aparência. Louvado seja Deus, mas o Senhor, ele não olha a aparência. E quando Deus fala aqui, amados irmãos, de aparência, Deus não está falando de vaidade. Deus não está falando de beleza externa. Deus não está falando de algo que eu fiz no meu corpo para me ficar mais bonita. Deus está falando de aparência literalmente. Ele está falando de estatura. Ele está falando de físico, de força, daquilo que a gente olha e fala: nossa, que baixinho, ou melhor, nossa, que grandão, nossa, como é gordo ou como é magro.
É disso que Deus está falando. Então ele não escolheu a Davi olhando assim, mas ele escolheu a Davi olhando aqui, ou melhor dizendo, aqui, porque o nosso coração é aqui. É onde a gente pensa, é onde a gente decide. E Davi tinha esse cuidado. E eu li aqui, olha. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. Louvado seja Deus. Então aqui a gente vê como Deus olha. Primeiro, trabalhava. Segundo, cuidava das ovelhas. Terceiro, ele não deixava as ovelhas sozinhas porque sabia que tinha risco. Então ele era zeloso. Louvado seja Deus. Então Deus nesta noite está dizendo: quer ser escolhido? Quer ser levantado? Foque no reino. Pense no reino e faça pelo reino, assim como Davi. Porque quando ele vai para ali, que ele leva só o alimento e os irmãos até brigam com ele, tipo, o que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas, né? Eles não viam Davi como alguém que Deus poderia usar para estar resolvendo esse problema. Só que Deus já tinha escolhido ele para essa glória, para poder derrotar Golias. E muitas das vezes, amados irmãos, Deus escolhe quem não é, quem não parece ser, quem aos olhos do homem as pessoas olham e falam: esse daí, meu Deus, não tem condição. Só que o nosso Deus, ele prova que ele pega o mais fraco, o mais baixinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para provar e mostrar que é Ele que vai fazer. Aleluia, e é por isso que os homens não entendem, é por isso que os homens querem escolher alguém que tem monetário, alguém que tem aparência, alguém que tem cadeira, alguém que tem sobrenome, alguém que tem vários cursos e várias faculdades, teologia. Só que Deus não precisa de nada disso para operar, Ele só precisa de um coração que pense no reino de Deus, louvado seja Deus. E aqui Davi se coloca à disposição. E onde eu li, como Saul questiona com ele, acerca de, tipo, vou parafrasear, Davi, o que você vai fazer lá? Você não tem experiência. Olha o tamanho do cara que tá ali, ele é enorme, ele é gigante. Como é que você vai vencer? Não existe possibilidade. E Davi fala para ele: olha, fica tranquilo, Saul, eu já matei leão. E também já matei urso. Só que o que Davi queria dizer é que ele não conseguiu sozinho. Ele conseguiu porque a mão de Deus estava sobre a vida dele. A força que ele conseguiu para abater o leão, a força que ele conseguiu para abater o urso, não foi dele, não era dele. Ele tinha consciência disso. Louvado seja Deus. E aí Saul resolve dizer: então tudo bem, vai, veste a minha armadura aí, vai. Mas aí Davi vê que não serve a ele, porque nós não temos condição de usar a armadura do outro para vencer guerra, irmãos. Aqui é algo tremendo da parte do Senhor. A armadura, ela é algo que nós conseguimos através de oração e de jejum. Porque aqui a armadura era literal, mas como nós estamos vivendo em tempos hoje, onde o nosso gigante é espiritual, nós precisamos de revestimento espiritual. E nós precisamos da nossa vestimenta, do nosso revestimento, da nossa armadura. E só há um jeito de nós termos essa armadura, é tendo experiências como Davi teve. Porque embora Davi, amados irmãos, e nós vamos entender aqui o que o Espírito está falando conosco, embora Davi não tinha a armadura por fora visível, Davi já era revestido do poder de Deus. Davi já tinha a vestimenta e a autoridade sobre ele, a unção de Deus, para poder fazer acontecer, para poder derrubar Golias. E nós vamos entender que ele vai apenas com a funda, né? Ele só pega ali o seu alforje e leva a funda. Louvado seja Deus. E nós vamos entender, irmãos, que ele era revestido. E ele não foi desprotegido, porque aos olhos dos homens ali, aos olhos dos irmãos, aos olhos de Saul, Davi tá louco. Como que ele vai assim enfrentar alguém tão gigante? Louvado seja Deus. Mas o que Deus está falando conosco nesta noite, o que você precisa é de um revestimento meu.
O que você precisa na sua vida é de uma unção da minha parte. O que você precisa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é ter experiências comigo, para que você possa vencer qualquer leão e qualquer urso que aparece diante de ti no mundo espiritual. Porque tem, irmãos, tem leões e tem ursos ao nosso derredor, querendo nos derribar. E um Golias, quando se apresentar diante do Senhor, você vai ter sabedoria e instrução do Espírito Santo, assim como Davi teve, em usar algo tão simples e derrubar ele. Louvado seja Deus. Derrubar quem? Golias. Foi assim que ele derrubou. E sabe qual é a instrução de Deus para você nesta noite? Você vai conseguir derrubar esse Golias, esse gigante que se apresentou na sua vida, na sua história, no seu ministério, no seu casamento, diante dos teus filhos, através tão somente do revestimento da autoridade do Espírito Santo de Deus, através de oração, através de jejum e através de experiências pessoais com o Senhor Jesus, assim como Davi tinha aqui experiência com Deus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.